Os nomes usados nas traduções para descrever Jesus Cristo, Senhor e Deus são da versão RSTNE, Escrituras de Restauração, edição verdadeiro nome. Vocês têm que entender o que é o Evangelho de Arusha. Nós temos que entender isso. O que ele nos fala? O que é o Evangelho? O que é isso? Por que nós pregamos o Evangelho? O que é o Evangelho? Agora, nós temos que entender o que é o Evangelho. Eu quero te dizer o que o Evangelho é. E isso é muito importante. O Evangelho é sobre Yahusha. Yahusha, quem ele é e o que ele veio fazer. Você sabe, algumas pessoas apenas têm escutado sobre o Evangelho de uma maneira superficial, em um termo que significa escritos da Bíblia, as cartas de Pedro, Mateus, Marcos, Lucas, João, esses 4 livros na Bíblia. É isso que eles pensam que é o Evangelho. Então, quando você diz, eu vou pregar o Evangelho, eles pensam que vai pregar esses escritos. E esses ministros que eu acabei de mencionar, esses apóstolos de Yahusha, ministros de Yahusha. Então eles dizem, isso é o Evangelho. Mas bem, o que o Evangelho realmente significa? Significa as boas novas. E o que são as boas novas? Yahusha. Quem Yahusha é? E o que ele veio fazer? Isso é uma parte. A segunda parte sobre o Evangelho é sobre nós, sobre os homens. É sobre você, é sobre eu. A nossa origem, os nossos propósitos e os nossos destinos. Em outras palavras, da onde você veio, por que você está aqui nesse mundo e qual é o seu futuro. Isso é o Evangelho de Arusha. Se isso é verdade, então isso se torna muito importante. E nós temos que saber sobre isso, entender acerca disso. Se lembra o que eu já te disse? É sobre Yahusha, quem ele é e o que ele veio fazer. E é sobre você, a sua origem, o seu propósito e o seu destino. É isso. Você sabe, essa é a Bíblia. A Bíblia dos crentes, a Bíblia, qualquer Bíblia que você pegar, só vai falar sobre isso. Toda a Bíblia deve focar e foca em Yahusha, do começo ao fim. É tudo sobre quem é Yahusha e a sua missão. As coisas mais extraordinárias sobre Yahusha é quem ele é. De acordo com a Bíblia, Yahusha é o filho de Yahweh. Agora, uma das coisas mais importantes da mensagem do Evangelho que eu tenho pregado por muitos anos ao redor do mundo todo é quem é Yahusha. Porque o mundo precisa saber quem Yahusha realmente é.
Alguns pensam que ele era um profeta, mas ele morreu como um profeta. Alguns pensam que ele era um curador, mas ele não é mais. Alguns pensam que ele era um bom homem, mas ele não é mais. Um grande professor, mas ele não é nada além disso. É o que eles pensam. Ele era e ele é o filho de Yahweh. Agora, o que significa ser filho de Yahweh? Quanto mais eu prego e ensino isso para muitos e muitos cristãos, mais eu vejo o quanto o mundo precisa conhecer isso, e não só conhecer como uma coisa teórica, mas ter a consciência disso, de quem Yahusha realmente é. Quando nós dizemos Yahusha é o filho de Yahweh, isso significa que Yahusha é Yahweh na carne humana. Significa que quando ele veio para esse mundo, ele era Yahweh no corpo humano. Você vê, isso é verdade, e é exatamente isso que a Bíblia diz. Você sabe por que ele foi morto? Ele foi sacrificado? Você sabe me dizer? Ele foi sacrificado por declarar que ele era o que ele realmente era. Eles o mataram por dizer que ele era o filho de Yahweh. Yahweh na carne humana. Foi por isso que eles o mataram. Mas ele estava certo. Você sabe, outro dia, alguém não estava tão feliz em escutar que nós estávamos dizendo que Yahusha era o filho de Yahweh e filho de Yahweh na carne humana. Então ele disse, não pode ser isso? Ele disse, de outra forma, isso significaria que Adão era Yahweh na carne humana. Por quê? Porque ele diz que a Bíblia diz que Adão era filho de Yahweh. Então, nós precisamos explicar isso tudo para ele, mas, como vocês sabem, muitos de vocês, eu já te dei a informação da Bíblia, então você pode ajudar estes que não entendem, que ficam confusos com a realidade. Deixa eu te mostrar o que está escrito. Vamos ir para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. E eu quero que vocês comecem a ler do versículo 22. Isso é muito interessante. Então, eu creio que isso é muito importante, por isso vamos ler. Então, do versículo 22, ele diz, e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, e ele está dizendo que desceu sobre Yahusha, e veio uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, eu tenho prazer, certo? Então, Yahusha, ele mesmo, ele tinha cerca de 30 anos de idade, isso é muito interessante. Ele diz que Yahusha estava ali no começo dos seus 30 anos. O que isso significa? Tinha acabado de fazer os seus 30 anos, então não podia ser 33, não podia ser 32, nem 31. Você não pode aproximar a sua idade acima de 30 anos ou para baixo disso, porque a Bíblia fala que ele tinha acabado de fazer. A Bíblia fala que ele havia acabado de fazer 30 anos. Isso é importante. De qualquer forma, dá uma olhada. E Yahusha tinha acabado de fazer seus 30 anos de idade. Era um filho de José, e José era um filho de Eli. Vamos indo. Eu quero que vocês observem cuidadosamente isso. Sim, que Eli era filho de Matã, e Matã era filho de Levi, Levi era filho de Melqui, Melqui era filho de Janai, que também era filho de José, que
era um filho de Matatias, e Matatias era filho de Amós, e Amós filho de Naum, e Naum filho de Esli, e Esli de Nagai, certo? Então isso era filho, 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 até o fim do capítulo. Tudo certo, mas no fim do capítulo, o último versículo do capítulo, diz, e Cainã, que era filho de Enos, e Enos filho de Sete, e Sete filho de Adão, e Adão filho de Arro. Tá vendo isso agora? Então aqui está dizendo, eles pegam e dizem, beleza, se Yahusha é o filho de Arro, e ele é Yahweh na carne, então a Bíblia diz que Adão, ele era o filho de Yahweh. Isso significa que Adão, claramente, também era Yahweh na carne. Isso é uma questão legítima, obviamente. Mas isso é o porquê a Bíblia nos diz que nós devemos estudar a palavra de Yahweh, para que não sejamos envergonhados, mas saibamos a palavra da verdade. Aqueles que pensam que isso realmente é verdade, eles estão cometendo um erro, e o erro está na tradução. A versão em inglês do Novo Testamento foi traduzida do grego, da língua grega, para o inglês. O Antigo Testamento foi traduzido do hebraico, o mesmo com a língua portuguesa. Agora aqui está a diferença. No original, antes de ser traduzido, não tem a palavra filho de e por aí vai. Não existe a palavra filho de. Então, quando você lê do original, quando você pega um versículo como esse, vai terminar aqui em Enos. No original, as letras O, F, I, L, H, O. O filho não vai aparecer no original. Eles colocaram ela aqui com uma suposição de fazer claro, mas eles cometeram um erro, porque se você ler do versículo 24 até o 28, você vai ver que vai ter uns ali que não eram nem filho um do outro. Tá errado. Então, você tá conseguindo capturar o que eu quero te dizer? E isso é o porquê quando você lê algumas versões da King James, vão ter algumas palavras em itálico. O filho, e vai estar em itálico. Então, nós podemos saber que aquilo foi introduzido no versículo e não está no original. Então, isso é muito importante, porque se você não entende isso, você vai pensar errado. Então, vamos voltar ao versículo 23. Quero ler isso para vocês, que eu quero que vocês tenham essa clareza na mente. E este mesmo, Yahusha, estava como que começando os 30 anos. Ele estava começando os seus 30 anos de idade, e ele era o suposto filho de José, na versão King James. Ele era o suposto e assumido como filho de José. E diz que era de Eli. E se você olha outras traduções, você não vai conseguir encontrar assim. Você pode olhar muitas traduções. Eu quero ler para você uma ou duas aqui para que você possa ver. E muitos cristãos vêm sendo confundidos por conta dessas coisas que não deveriam nunca ter sido confundidos. Agora, olha a versão revisada.
Ou olha a versão CJB também, que é muito interessante. Certo, acho que vocês têm a versão CJB, a completa Bíblia judaica. Muitos colocam aqui Yeshua, nessa Bíblia judaica inclusive está assim, mas não pode ser, não pode, não tem como ser Yeshua, porque a raiz do nome de Senhor no hebraico original é Yahu, então preservando a raiz do nome, ficaria Yahushua ou Yahusha, né? Yahusha representando a salvação de Yah, a salvação do Senhor, enquanto Yeshua seria apenas uma forma abreviada e mais tardia, não tão correta. No hebraico sem-massorético, que são os pontinhos na letra hebraica, no idioma hebreu, ficaria Yahushua ou Yahusha, o certo, ok? Aonde diz aqui Yahusha, no hebraico isso quer dizer Jesus. Ele estava cerca de 30 anos de idade e estava começando seu ministério público e ele era supostamente o filho de Yosef, que é José no hebraico, que era de Eli. Dá uma olhada no próximo versículo, que era de Matatias, de Amós, de Naum, por aí vai. Aqui não tem, a partir de José, não tem mais o filho de, filho de, filho de. Não, ele não diz filho de. Você não encontra isso, porque no original, na versão traduzida do original, no manuscrito original, não existe isso. Então, em algumas versões, como a King James, você vai encontrar esses erros. E esses erros vão estar muitos em itálico, ou vão estar entre parênteses, para que você saiba que essas palavras não estavam lá no original. Mas eles colocam ali para tentar te contar que aquelas palavras não estavam no original manuscrito. Eles colocam elas lá para te ajudar a fazer o versículo mais claro. Tudo certo? Muitas das vezes está errado. Então, quando você lê isso, você descobre que no fim do versículo 38, vamos para o versículo 38, na versão completa judaica, de Enos, de Sete, de Adão, de Yahweh. Não diz Adão, filho de Yahweh, diz de Yahweh. Você pode ver isso? Então não é verdade que Adão, ele era o filho de Yahweh por causa que da declaração que eles dizem que tem na King James, da tradução da King James. Isso é muito, muito importante. Muitos estão pecando nisso, errando. Então, quando você diz que Yahusha é o filho de Yahweh, sim, ele é o filho de Yahweh. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 60. E o sumo sacerdote se levantou no meio e veio Yahusha dizendo: você não responde nada, você sabe que eles o prenderão. E estavam fazendo perguntas a ele. Yahusha sempre ficou quieto e ele não disse nada. Então o sumo sacerdote se levantou no meio e perguntou a Yahusha: por que você não responde nada? O que é essas testemunhas que estão contra você? Mas ele se calou e nada respondeu. Novamente, o sumo sacerdote perguntou a ele e disse: você é o Machia, o filho do Aloha vivo? Adorado seja Yahweh. Você é Yahusha, o filho do abençoado Aloha vivo? Você vê, o que ele estava perguntando a ele? Vá para o Evangelho de Mateus, a mesma coisa lá, no capítulo 26, do versículo 64. Yahusha disse a ele, bem, vamos ler do versículo 63 para ter um contexto. Mas Yahusha se calou e o sumo sacerdote respondeu e disse a ele: estou alegre pelo Aloha vivo, para que você nos diga que você é o filho dele. Dá uma olhada, o Machia, o filho de Yahweh. Aqui ele mesmo estava profetizando. Ele disse: diga-nos que você é o Machia, o filho de Yahweh.
Porque o Mashiach, Yahusha, deveria ser o filho de Yahweh. Então ele diz, eu estou alegre pela Elohá vivo para que você nos diga. Ele não foi honesto. Ele perguntou, mas ele não estava pronto para a resposta. Eu estou alegre pelo Elohá vivo para que você nos diga que você é o Mashiach, o filho de Yahweh. Algumas pessoas dizem que Yahusha nunca disse nada para eles. Mas dá uma olhada. Yahusha disse a eles, você o disse. Agora, essa é uma expressão grega que é afirmativa. Beleza, dá uma olhada em Marcos, é a mesma coisa que acabamos de ler, Marcos capítulo 14. Sim, perfeito. Mas a primeira parte não respondeu nada, e novamente o sumo sacerdote perguntou a ele e disse, você é o Mashiach, o filho do bendito Elohá? E Yahusha disse, dá uma olhada, eu sou. Yahusha disse, eu sou. E adivinha só, como deve ter sido a reação do sumo sacerdote? Então o sumo sacerdote fechou-se e rasgou suas vestes e disse, precisamos de mais testemunhas. Vocês ouviram o blasfemador? E todos o condenaram de culpado à morte. Foi assim que Yahusha foi sacrificado, por dizer a verdade. Vá para João capítulo 10, versículo 33. Os judeus responderam a ele, dizendo, por uma boa obra nós não te apedrejaremos, pois tu és um bom homem, mas por blasfêmia. Porque tu, sendo homem, fazes como a ti mesmo, Yahweh. Eles o acusaram de dizer que ele era o filho de Yahweh, o que significa Elohá na carne. Então, quando nós falamos sobre Yahusha, não estamos falando sobre um homem comum. Ele não era um homem comum. Ele nasceu de uma virgem. O povo judeu entendeu o significado do filho de Yahweh. Filho de Yahweh não significa alguém que é um carinha comum, que nasceu de um com o outro, como foi com Tiago, por exemplo. Não, significa Yahweh na carne. Significa Elohá se manifestando a si mesmo na carne humana. É isso que significa. É isso que Yahusha era. Então, quando chamamos o seu nome, não estamos chamando uma pessoa comum. Nós não estamos. Deixa eu te mostrar mais um versículo aqui. Onde quer que você vá, vai estar falando de Yahusha. E onde quer que você for, fale sobre Yahusha. É tão importante. Em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 16, veja o que a Bíblia nos diz. Ele diz sem nenhuma controvérsia, grande é o mistério da piedade. Piedade aqui não está significando como você se comporta, como um homem piedoso. Não, significa natureza de Yahweh, está se referindo à natureza de Yahweh. Grande é o mistério da natureza de Yahweh. Ele diz, Yahweh se manifestou na carne humana. Yahweh se manifestou na carne humana, justificado no Espírito, que se refere à sua ressurreição. A Bíblia diz que quando ele ressuscitou dos mortos, ele foi justificado. Uma cena de anjos e muitos gentios que creram nele ao redor do mundo todo viram ele recebendo na glória.
Aqui se referindo à sua ascensão. É isso. Dá mais uma olhada nesse versículo. É Tito, capítulo 2, versículo 13. Observe isso, com muito cuidado. Vamos ler do versículo 12. E aqui ele está nos ensinando que nós devemos viver sobriamente, justamente e de forma piedosa nesse mundo presente, buscando aquela bendita esperança e o aparecimento do glorioso dia do Aloha vivo. Isso é extraordinário, porque Yahusha é o grande Aloha. Leia do versículo 13 agora. A quem nós aguardamos com esperança para o dia da glória de Yahusha. Quando ele for revelado, ele está falando sobre a vinda de Yahusha. Quando ele voltar para nós, o nosso grande Aloha e Salvador. Yahusha, o nosso grande Aloha e Salvador. Então os apóstolos o conheciam como Yahweh. Isso é incrível. Não é de se admirar que eu e meu pai somos um, ele disse. Ele diz que quem vê a mim vê o Pai, porque ele era a manifestação física do Aloha invisível. A manifestação invisível, a manifestação visível do Aloha invisível. É isso que a Bíblia nos diz. Deixa eu te mostrar. Hebreus capítulo 1, do versículo 1, dá uma olhada nisso. Yahweh, que foi diversas vezes e de diversas maneiras falar no tempo passado aos profetas, que foram e falaram desses últimos dias que estamos vivendo, onde havia constituído o Filho dele como herdeiro de todas as coisas, por quem também ele fez o mundo. Isso é marcante, meus amigos. Eu gostaria de ter tempo para explicar essas palavras para vocês, mas não são apenas palavras. Ele está falando sobre o Filho, Yahusha. Está falando do brilho da sua glória e a imagem expressa de sua pessoa. E Yahusha, ele diz que Yahusha é a imagem expressa, ou ícone. A imagem expressa, que significa que é a impressão final. Quando você diz o tipo original, é isso que você está dizendo, a impressão final, o tipo original do Pai. Dá uma olhada, para que a imagem expressa de sua presença e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, quando ele tinha por si mesmo para com os nossos pecados. Por que os nossos pecados? Então ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Esse é Yahusha. Ele fala como se fosse Yahweh, mas é a expressão dele mesmo. Yahusha. Então a Bíblia diz que toda a natureza de Yahweh foi tabernaculada em Yahusha. Quando você sabe quem Yahusha é, sua vida vai mudar para sempre. Seu pensamento mudará. A maneira que você vê o mundo mudará. Isso é conhecer Yahusha. Tudo irá mudar sobre você. Toda a Bíblia é sobre Yahusha. Quando você lê de Gênesis, você tem que ver o novo evangelho. Você tem que ver Yahusha em tudo. E ele está lá. Lá sempre fala da sua missão, o que ele veio fazer, para que você saiba. A mensagem do Evangelho. Eu disse que a segunda coisa é sobre você. Ele quer que você saiba a sua origem, o seu propósito. A maioria das pessoas vivem suas vidas sem nunca saber o que vieram fazer nesse mundo. Quem são? Você consegue ver isso? Elas nascem um dia
ficam felizes e nascem como uma criança, elas crescem, elas são adolescentes, dão luz a filhos, então envelhecem, morrem e falecem e não sabem quem são. Então os filhos que elas deram luz cresceram, envelheceram e devolveram os seus próprios filhos e morreram, assim vai. Uma geração após a outra. Então, eu não sei como não veio alguém aí pensante e diz, qual é o propósito da vida? Se você vai viver aqui e não pode tirar sua vida ou então burlar ela, o que você veio fazer nesse mundo? Se você não tem direito sobre sua própria vida, o que você veio fazer aqui? A vida deve ter um significado melhor. Não deveria? Deveria ter um significado melhor. Você deveria ser capaz de controlar certas coisas, controlar recursos. Você deveria controlar sua saúde de uma certa idade até a outra. Mas chega uma hora que você morre e você não sabe nem quando que você vai morrer. E você não sabe o que significou sua vida muitas das vezes. Um exemplo, apenas alguns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, nos Estados Unidos, as pessoas estavam derrubando estátuas de pessoas pelas quais costumavam ler tanto e ter tanto respeito. E eles disseram que ia imortalizar seus nomes, então construíram estátuas para que eles pudessem ser lembrados de várias cidades, para que soubessem quem eles eram, mas não sabiam que uma próxima geração viria e ia as destruir. Tanto para a imortalização e depois não valeu de nada. Então, o que é a vida? Qual a importância da vida? Bem, isso é o porquê eu te digo sobre a Bíblia. A Bíblia usando hoje, às vezes tem um nome errado, porque alguém pode dizer uma Bíblia de negócios, meus negócios com Yahweh. Então eles dizem que tem uma Bíblia de negócios. Aqui na Nigéria tem bastante disso. Mas não, a Bíblia se refere a uma Bíblia cristã, uma Bíblia de Yahweh. É os pensamentos de Yahweh na beleza humana. E é tudo sobre a mensagem de quem é Yahushua e a sua missão. E ao entender a sua missão, você descobrirá seu propósito. É disso que se trata. Até que você descubra Yahushua e até que você descubra o que Yahushua fez por você, a vida está sem uma bússola. A vida está sem um propósito. Então você deveria apenas saber que você está aqui como os outros antes de você vieram. Eles fizeram o que quiseram fazer e passaram embora, faleceram. Mas a pergunta, para onde que eles foram? O homem é apenas um corpo físico? Não, o corpo não é um corpo comum. Você não pode enganar a si mesmo. Você não tem só um corpo. Há muito mais sobre você que você nem sabe. Podemos discutir isso antes do nosso programa de domingo, mas eu quero que você entenda que a vida tem um propósito maior, um propósito muito maior. Aliás, você pode obtê-lo daqueles que não têm. Você pode obtê-lo daqueles que não têm. Você pode obtê-lo por meio das pessoas que estão teorizando sobre isso. Se for verdade, se for espiritual e tiver com Yahweh, você não pode conhecer Yahweh a menos que Yahweh se revele para você. Você não vai descobrir os instrumentos que tem nas suas mãos a não ser que Yahweh os revele. E quais são os instrumentos que você tem nas suas mãos humanos para que você possa encontrar Yahweh, para que ele possa revelar os instrumentos espirituais que você tem em suas mãos? Vamos supor que Yahweh escolheu se esconder. Se ele se escondeu, como você o descobriria? Ele deve ter uma maior sabedoria do que você, né? A única maneira de conhecê-lo é através da sua revelação. Ele tem que se revelar para você para que você possa conhecê-lo. É por isso que eu compartilho a palavra de Yahweh. Para que você que está escutando ao redor do mundo todo, receba a revelação divina. Não há como saber
se não for por revelação. Então você pode dizer, Pastor Chris, se Yahweh queria que conhecêssemos, ele se revelaria, parecia um anjo para mim, a todos nós. Mas ele fez isso em Yahusha. Ele já fez tudo, ele não está fazendo nada. Ele já fez tudo em Yahusha. Quando aquelas pessoas maldosas perguntaram, você é o filho de Yahweh? Ele os disse, mas eles o mataram por isso. Porque eles tinham sua própria imaginação do que Yahusha era, do que deveria ser, mas Yahweh o ressuscitou dos mortos. E a Bíblia diz que até mesmo seus próprios irmãos da sua própria casa, sua própria família não acreditava nele. Mas um dia eles acreditaram. O dia que eles acreditaram foi um dia em que ele ascendeu diante dos seus próprios olhos aos céus. Você já leu a Bíblia para saber como Yahusha deixou esse mundo? Não se engane, não deixe o mundo te enganar. Ele não apodreceu no túmulo. A Bíblia declara que no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Ele morreu novamente? Não. A Bíblia nos diz exatamente o que aconteceu com Yahusha. Em um certo dia, um determinado dia, como a palavra mesma declara, ele estava junto com seus discípulos, os seus irmãos também estavam lá, a sua mãe também estava lá, muitos outros estavam presentes e Yahusha estava se dirigindo a eles. Suas famílias, seus familiares, na verdade, vieram para convencê-lo a segui-lo para casa, porque ele havia ressuscitado dos mortos, então eles queriam escondê-lo para que não matassem de novo. Mas é por isso que eles vieram para a reunião, eles não queriam acreditar em Yahusha. Mas então veio alguns outros, e a Bíblia nos diz que Yahusha deu instruções finais, e todas elas estão nos escritos, no Evangelho, chamado Evangelho. E de repente, Yahusha levitou diante de seus olhos, ele levitou diante de seus olhos. Então ele ascendeu diante de seus olhos. E ele havia dito a eles antes que ele iria fazer isso. E na hora que ele fez isso, ele avisou que ele retornaria. Então ele entrou nas nuvens. Isso é incrível, rapaz. Naquele dia, seus familiares acreditaram nele. Os seus irmãos acreditaram nele. Agora, a sua mãe acreditava nele. A sua mãe que o gerou não acreditava nele. Então você lê em Atos capítulo 1 e capítulo 2. E você vai ver como eles seguiram Yahusha. Agora, eles perceberam que este homem, que eles chamavam de irmão, que estava na mesma casa com eles, era verdadeiramente do céu. Eles não acreditavam antes. Eles não acreditavam. Até o dia que eles viram ele subir aos céus diante de seus próprios olhos. E a Bíblia diz que um dia ele virá do céu da mesma maneira que ele subiu. Ele virá da mesma maneira que ele subiu. E ele nos deu sinais para saber quando está próximo a esse tempo. E os sinais estão no livro, e nós podemos discuti-los, mas não negá-los. Onde quer que você esteja agora mesmo, eu quero lhe dar a oportunidade de receber e de aceitar este Yahusha, o Filho de Yahweh, como o Salvador da sua vida e o Salvador da sua alma. Ninguém mais pode salvá-lo. Eu disse para um homem religioso um certo dia, porque eu estava tentando explicar para ele que Yahusha não era uma religião. Yahusha é uma pessoa. Eu disse, não estou pedindo para que você acredite em uma religião. Não estou pedindo para que você se junte a uma religião. Estou pedindo para que você acredite em Yahusha. Então ele me contou sobre sua religião. Eu disse a ele, obrigado por tudo que você disse sobre a sua religião, mas eu tenho uma pergunta para você. Eu disse, o que você vai fazer sobre os seus pecados? Ele ficou assim parado, porque ele estava em uma religião. Ele não podia fazer nada sobre os seus próprios pecados.
Como você vai encontrar Yahweh? Eu disse, como você vai encontrar Yahweh, irmão? Então alguém pode dizer, se minhas más obras forem menores do que minhas boas obras, eu acho que Yahweh vai me amaldiçoar. Não, não é assim que ele pensa. Ele não é homem. Eu tenho uma pergunta para você. Mesmo que com seu raciocínio, se você colocar uma gota de algum líquido que não seja água e não seja bom também para a água, se você colocar isso dentro de uma água limpa, essa gota vai se tornar limpa ou a água vai se tornar impura? A água se tornará impura. Um pecado destrói toda a justiça humana. Somente Yahweh, somente Yahusha lhe dá a justiça. E eu posso explicar isso para você algum dia. Mas hoje eu quero que você acredite em Yahusha, o filho de Yahweh, o salvador da sua alma. Se você acredita nessas palavras agora mesmo, onde quer que você esteja, diga essa oração após mim em 1 minuto, no fundo do seu coração, diga estas palavras: ó Yahweh, eu acredito em Yahusha, o filho de Yahweh. Eu acredito que ele morreu para salvar minha alma. Eu creio que Yahweh o ressuscitou dentre os mortos. E ele está vivo hoje. E pela minha fé em seu nome, eu recebo a vida eterna no meu coração. Obrigado, Yahweh, por salvar minha alma. Amém. Se você fez essa oração, por mais simples que ela seja, eu quero te dizer que Yahweh ouviu ela. E a salvação é sua, de acordo com a Bíblia. E agora mesmo, você foi recebido com grande festa nos céus. Adorado seja Yahweh.